Romanos capítulo 8. É um capítulo bastante difícil, não quero entrar em detalhes desse capítulo, mas nós sabemos que o livro de Romanos foi escrito em 3 etapas. Uma foi do capítulo 1 até o capítulo 8, e do outro do 9 até o 11, e do 12 até ao capítulo 16. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos romanos, e ele não estava ainda em Roma. Temos que lembrar que essa carta é dirigida aos romanos de uma forma de alerta para a vida desses romanos cristãos. E nós sabemos que a cidade de Roma, ou seja, Roma em si, era uma cidade que tinha as suas culturas de deuses muito fortes. E, sobretudo, o próprio imperador, os Césares ou os imperadores se tornavam deuses. Então isso tudo era uma mistura muito forte na religião romana. E nós percebemos que essa religião romana, ela também começa a se divulgar muito dentro do próprio judaísmo. Porque o povo romano, ou seja, o Império Romano, eles, na verdade, eram os tais daquela época. Os tais. Então, a própria Roma em si, ela tinha domínio sobre o mundo daquela época. Nós sabemos que cada época tinha uma época difícil e diferente, como nós sabemos desde o começo, especialmente lembrando dos egípcios, e aí cada civilização começou a ter a sua autoestima e ao mesmo tempo o seu poder sobre os povos daquela época. Irmãos, e hoje, como o capítulo 8 de Romanos, do versículo 18 ao versículo 30, eu não vou estar falando do capítulo todo, ou seja, dos versículos 18 ao 30, mas eu quero estar me referindo especialmente ao versículo 28, 29 e 30. Porém, ele abrange todo o capítulo. E coloquei como tema para nós, como meditação e reflexão, privilégios que a fé nos proporciona. Privilégios que a fé nos proporciona. Irmãos, se a gente olhar o que significa privilégios, hoje nós estamos vivendo numa época bastante complicada, tanto social quanto política, e até de uma forma geral emocional. Nós passamos essa semana por alguns momentos difíceis na nossa sociedade brasileira, a ponto de que isso repercutiu de uma forma mundial. Além do que nós já estamos vivendo em situações mundiais, lembrando só que nós estamos com 26 países em guerra. Irmãos, o que nos mexe muito a guerra é exatamente a questão da Ucrânia com a Rússia e toda a União Europeia, e o Brasil está dentro desse contexto também, e nós estamos sofrendo essas consequências, mas no mundo nós temos 26 países em guerra. E está entrando um 27º país também agora, especialmente na questão do Afeganistão. Então, irmãos, se nós olharmos, o mundo, ele grita por privilégios. Parece que as pessoas querem achar meios melhores para viver. Então, o mundo clama por privilégios. Mas, irmãos, o que são privilégios? Se a gente olhar essa palavra, vem de privilegiar, fazer o outro sentir-se melhor, receber o outro de uma forma melhor do que aquele outro. Ou seja, alguém sempre sai ganhando. Ou ele sai ganhando por prestígio, ou ele sai ganhando por estar enganando uma outra pessoa ou um outro sentido. Então, privilégios, eles são hoje muito conquistados, especialmente pelo poder da política.
pelo poder da política. Então, privilégios. O que são privilégios na nossa vida? Conversando esses dias com uma questão sobre a escola, muitos alunos também recebem o privilégio por ganharem notas melhores, às vezes nem merecidas. Porque ele é uma pessoa que está muito próximo do professor ou do grupo, aí ele ganha certos privilégios de que ele agora é dado como uma pessoa melhor do que a outra. Então, privilégios são momentos que a pessoa muitas vezes nem merece. Então, o que representa um privilégio na nossa vida? O que representa? Muitas vezes o privilégio representa para nós a conquista de algo que a gente mereceu. É uma conquista. Mas muitas vezes também o privilégio que a gente ganha, muitas vezes nem é algo merecido. Nem é algo merecido. Então, olhando para esse contexto de privilégios, nós vamos estar vendo que o mundo atualmente ele está em grande agonia. E essa agonia que o mundo está vivendo é um mundo em que parece que um está tirando uma porção do outro. Hoje à noite, conversando com a Cláudia, como muitas vezes dentro do próprio serviço, um tira as coisas do outro. Dentro das próprias geladeiras dos funcionários, que é tirado uma coisa do outro. Então, a gente percebe que o outro, de repente, gosta de alguma coisa da qual ele não merece. Ele retira do outro. Então, às vezes, ele se gaba em dizer que ele conquistou a situação. Então, os privilégios, irmãos, são situações que muitas vezes não concordam com aquilo que literalmente é para acontecer. E eu gostaria de lembrar, irmãos, esse texto de Romanos, quando o apóstolo Paulo escreve ao povo de Roma sobre ser cristão, ainda nos nos colocou sobre Efésios, né, sobretudo de uma forma bem interessante, a largura, a altura, a profundeza do amor de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele tenta colocar isso para o povo de Roma. Exatamente a forma de que eles deveriam estar lembrando de que o que Deus quer é privilegiá-los através da fé. E aí, se nós olharmos, semana que vem nós temos o dia de Pentecostes. É uma data muito importante para a igreja. E o apóstolo Paulo, ele escreve no capítulo 8 já de uma forma indireta sobre o poder do Espírito Santo. Então, irmãos, Paulo menciona no versículo 28 ao versículo 30 5 privilégios aos romanos. Eu passo a ler esses poucos versículos. Depois, mais tarde, nós vamos ler o texto todo. Então, vejam bem o versículo 28 ao versículo 30, que nos diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, esses versículos, dentro desse capítulo 8, que fala de uma forma assim, muito forte sobre predestinação. Nós sabemos que o apóstolo Paulo não tinha na concepção dele de colocar de que existem pessoas com privilégio de serem predestinados a ser melhor do que os outros. O apóstolo Paulo, ele alarga esse pensamento para que com todos eles em Cristo são o mesmo. Aí completa exatamente o que a irmã Ingrid colocou para nós sobre João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira.
Ele não amou uma ou outra pessoa. Ele amou o mundo de tal maneira que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham que vida eterna. Então, o privilégio de ter vida não é o privilégio de uma ou de outra pessoa. Deus concede esse privilégio para todos, através do amor dele. E isso ali é uma coisa muito interessante se a gente olhar essa profundeza desse amor de Deus para com o privilégio que Ele dá a todos. Então, primeiro, irmãos, o primeiro privilégio que nós encontramos nesses versículos é chamados e conhecidos antes de tudo. Impressionante, irmãos, quando Paulo fala para os romanos, ele diz, olha, todos foram chamados para serem conhecidos. Todos. E essa é uma parte da qual que nós podemos olhar. Ser chamado é um privilégio que Deus dá ao povo. E esse Deus que ama a todos é um Deus que também conhece a todos. Ele conhece a todos. Ele conhece a cada um de nós de uma forma bem individual. Nós não precisamos citar para Deus quem eu sou. Ele me conhece. Eu não preciso dizer para Deus o que eu faço. Ele sabe o que eu vou fazer. E Ele quer ver o que a gente faz. Então, Ele nos tornou conhecido antes de qualquer coisa que nós criamos. Olhando para esse texto, um pouco antes ainda, nós encontramos nesse texto que a natureza geme pelo dia da redenção. Se nós olharmos hoje a natureza, ela literalmente geme. Olhando para todo o contexto do mundo, o que nós vivemos na natureza, nós percebemos que a natureza geme. Eu lembro do seminário, o jardineiro que era o seu Benjamin. Era um senhor de idade já, mais de 70 anos na época, e ele podava todas as questões do jardim do seminário. Era um jardim grande, enorme, era, na verdade, 3 quadras próximo da cidade, e era um jardim muito bem cuidado. Mas é interessante que cada vez que ele podava as extremosas, as plantas, ele sempre dizia que a planta geme. Ela geme. E ele sentia isso, que a planta gemia. Porque ele dizia sempre que a planta ela é podada para o nosso enfeite e não para o enfeite da própria planta. E a planta sofre com isso. Então, quando nós olharmos que Deus menciona e Deus conhece a todos, Ele também conhece toda planta de uma forma individual. De uma forma individual. Então, quando Deus chama o ser humano, Ele também chama a sua criação. E a sua criação, ela também é conhecida antes de todas as coisas. Toda a natureza, ela é conhecida para todos nós. Eu lembro assim, de formas bem pessoais, como a natureza, ela hoje é sofrida com venenos que nós usamos, o agrotóxico, tudo aquilo, e a gente nota que os lençóis freáticos sofrem da mesma forma juntos. Tá? Então, olhando para esse lado, a natureza humana, a própria natureza da natureza, ela tem o privilégio de ser chamado antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Lembra, irmão e irmã, nós estamos aqui porque Deus nos chamou antes de que nós o conhecemos. Estamos aqui porque Ele nos conheceu antes. E isso é um privilégio, irmãos. Isso é um grande privilégio em sabermos que nós estamos aqui porque Ele nos chamou. Tá? Nós respondemos ao chamado dEle porque Ele nos ama. E esse privilégio de sermos chamados primeiro, irmãos, isso representa que nós somos carentes do amor de Deus. Carentes do amor de Deus.
E por essa carência desse amor, nós respondemos ao chamado dele. Irmãos, olhando para a questão de privilégios, olhando para dentro da família, eu não sei se vocês viveram isso em casa, nós presenciamos isso, uma parte da nossa família, mas parece que existem também privilégios de um filho para com o outro. Existem pais que escolhem um outro filho mais do que o outro. E é bem visível isso. E isso gera dificuldades na família. E aí nós temos uma famosa palavra que nós conhecemos na escola, puxa-saco. Isso dá um problema muito grande para esse aluno e para essa aluna. Contanto que hoje nós conhecemos isso como bullying. É uma palavra moderna, mas a gente nota que a pessoa sofre por isso, porque ela ganha alguns privilégios a mais do que o outro. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse lado de que Deus chama a cada um porque nos conhece primeiro, isso representa que nós somos privilegiados por Deus. Privilegiados por Deus. E um segundo privilégio, ter a imagem de Cristo. Irmãos, dê uma pensada, joguem agora no cérebro, para saber de repente exatamente a imagem de Cristo na nossa vida. Olha que privilégio Deus nos deu em termos a imagem de Cristo. Se nós olharmos a imagem de Cristo, ela é uma imagem que também nos assusta. Olhando pelo que Cristo passou por amar ao povo, com o seu amor e dando a eles o perdão e salvando eles da morte de cruz, dos seus pecados, a imagem de Cristo, ela nos assusta. Porque se nós olharmos para esse lado desse privilégio de sermos a imagem de Cristo, irmãos, se assemelhar a Cristo e viver o que Cristo viveu, passar o que Cristo passou por amar ao pecador, é assustador, irmãos. Porém, é um privilégio. Porque a imagem de Cristo, ela é a imagem da paz. Ele mesmo coloca em João 17 que ele dá a paz ao mundo, não como o mundo a dá. Então, a imagem de Cristo, ela reflete em nós um privilégio de paz. Olhando agora para esse lado, desta semana que nós passamos juntos, todos estamos passando também emocionalmente como igreja, entre os irmãos e irmãs, a gente percebe que não é fácil assimilar a imagem de Cristo em nossa vida. Não é fácil. Porque ela reflete o amor de Deus. A imagem de Cristo, ela reflete um amor do qual nós não somos merecedores. Esse amor de Deus, nós não somos merecedores, mas o apóstolo Paulo nos coloca exatamente olhando para o versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí de repente, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, nós estamos aqui não porque nós merecemos. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito na nossa vida de termos o privilégio de termos o quê? A imagem de Cristo. E essa imagem de Cristo, ela é um reflexo profundo que o mundo está precisando. O mundo está sedento de ter uma imagem de paz, uma imagem de amor refletido por Deus a cada um de nós. Nós precisamos disso, irmãos.
eu tenho certeza que essa semana todos nós lembramos de uma forma profunda do amor de Deus do qual nós precisamos. É um amor que não tem espaço, irmãos. A altura dele não dá para medir, as profundezas dele não dá para medir, a largura do amor de Deus não dá para medir. Mas nessa altura, nessa largura, nessa profundeza, irmãos, está você e eu. Pensem bem nessa palavra, irmãos. A imagem de Cristo é um reflexo do amor de Deus que nós temos em nosso meio. Não é fácil conviver com o outro. Não é fácil. Eu tenho agora meus vizinhos novos. Algo que já me assustou esses tempos atrás. Nós temos no Canela várias pessoas deficientes. Várias pessoas. Algo que a gente não via antes. Tá? Sou vizinho de 2 pessoas deficientes. Dá para imaginar um rapaz com mais de 20 anos, o dia todo chama: mãe, mãe. A dor que essa mãe passa. Mas o amor que ela precisa ter para ele entender que ela é a imagem da mãe para ele. É esse amor que Deus responde para nós através da sua imagem, através de Jesus Cristo. Então é um privilégio nós termos a imagem de Jesus Cristo. É um privilégio. Não somos merecedores, mas é um privilégio que Deus nos dá através do seu amor. E um terceiro privilégio, irmãos, é viver com o primogênito Jesus. Irmãos, dá para imaginar e nós nos colocarmos dentro dessa situação. Nós vivemos o dia a dia com Jesus. Quando nós percebemos o quanto as pessoas clamam por orações, o quanto as pessoas clamam ter uma companhia mais próxima que os possa entender. E aí nós encontramos que exatamente, irmãos, é caminhar junto com Jesus. Você pode entender caminhar com Jesus? Sabe, irmãos, quando você caminha todos os dias, ou você vive um problema de saúde, ou você lembra dos teus irmãos que têm saúde, no trabalho, as dificuldades que nós estamos vendo, e de repente você viver com o privilégio de andar com Jesus. Mas, irmãos, dentro desse privilégio, é algo que nós muitas vezes temos dificuldade de entender: a fé. Você pensa de repente: eu amo Jesus. Eu recebi Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. Está comigo como foi colocado o Espírito Santo, o poder de Deus, que geme por mim. E muitas vezes não entende o que eu oro, mas Ele ora por mim. Ele sabe que eu preciso de Deus. Ele se coloca no nosso lugar diante de Deus, porque Ele é o poder enviado por Jesus. Jesus mesmo falou: eis que eu vos envio o outro Consolador. Então, o próprio Espírito que geme por nós, ele sente a nossa dor, ele sente o nosso desespero, ele sente o nosso estar sozinhos, e ele também sente o nosso abandono.
E quando nós percebemos que é um privilégio andar com Jesus, irmãos, esse é um privilégio que ele exige de nós todo o poder da fé. Todo o poder da fé. Nós não conseguimos caminhar com Jesus e ter isso como um privilégio se nós não investirmos a nossa fé exatamente neste Deus que enviou Jesus para nos salvar e para nos purificar de todas as transgressões. Então, irmãos, caminhar com Jesus, caminhar com esse primogênito, sabe, olhando, primogenitura é um privilégio. É um privilégio. Ser o filho mais velho é um privilégio. Porque esse é o primeiro amor que o pai e a mãe se dedicam aos seus filhos. Vem o segundo, existe o amor. Vem o terceiro, existe o amor. Mas o primeiro filho ou a primeira filha, ele é um privilégio sobremaneira que o segundo e o terceiro filho não conseguem entender. Por isso, muitas vezes, o nascimento do primeiro filho, ele é um nascimento que envolve a mãe e o pai de uma forma total. E este é o privilégio que Deus dá aos seus filhos para poderem caminhar com o seu filho, que é o Filho único. Mas através desse Filho único, Jesus, nós recebemos o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus. Olha uma vez, irmãos, como entramos numa questão de parto. O parto, ele aumenta a dor, não para sentir a gravidez. O parto aumenta a dor para o nascimento. E isto é o que Deus coloca para nós. Cada um que recebe Jesus como Filho de Deus e o aceita como Filho de Deus, ele está caminhando para um parto de ser o Filho que Deus quer que caminhe com ele. Então, é um privilégio, irmãos, caminharmos com Jesus. Você já imaginou, assim, de manhã cedo levantar, durante o dia ou a noite, de repente você lembrar o privilégio que você tinha naquele dia ou no dia de hoje, andar com Jesus? Dá para imaginar, na tua concepção, você ter o privilégio de ter andado hoje com Jesus? E esse andar com Jesus é única, exclusivamente fé. Não tem outra forma de poder explicar. É a fé que te faz conduzir nesse privilégio de andar com Jesus. Aí tem um famoso livro. Eu amei em ler esse livro, nunca li em português, só li sempre em alemão. Em meus passos que faria Jesus. Tá? Então, o que Jesus faria nos meus passos? Então, isso, em outras palavras, é um privilégio você andar nos passos de Jesus no teu dia a dia. Acordar de manhã e deitar à noite. E lembrar que este é um dia que foi um privilégio importante de você ter caminhado com Jesus. É impressionante, irmãos, quando nós olharmos para esse lado, como Deus nos coloca essa forma. E ainda olhando o versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Irmãos, Deus coloca Jesus ao nosso lado para termos a imagem de seu Filho. Quando Deus olha para nós,
Ele está olhando para aquele que Ele designou encaminhar conosco. Irmãos, é algo impressionante olhando como Deus, através do apóstolo Paulo, escreve aos Romanos. E Paulo se preocupou com os romanos, porque os romanos, eles tinham uma vida regalada, tinha de tudo. Aí vem a famosa palavra: quem tem boca vai a Roma. Por quê, irmãos? Porque em Roma, eles abriam o espaço para quem comia muito. Era uma regalia, era uma tremenda regalia morar em Roma, porque eles faziam parte de uma tremenda comilança. Hoje nós entendemos a palavra, quem se informa chega onde quer chegar. Não é essa palavra, quem tem boca vai a Roma, vai se informando. Não, ele era parte de uma glutonaria. Uma glutonaria. E o apóstolo Paulo se preocupou exatamente com esse grupo de pessoas que lá estava vivendo em Roma, na igreja, percebendo que eles não estavam separando o que era mundo e o que era Deus. E um outro pensamento, irmãos, é sermos chamados para a justificação. É um privilégio. Você ser justificado. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele coloca isso no versículo 29 e 30 de uma forma muito bem clara. Nós temos o privilégio de sermos justificados. Entender a palavra justificado inclui a palavra justo. E aí vem uma pergunta para nós: que mundo nós vivemos hoje? Que situação de mundo nós vivemos hoje? Nós vivemos um mundo justo? Se olharmos por tudo que nós passamos esses dias, juntos, irmãos, nas notícias, e olhando para o outro lado, irmãos, não sei se vocês hoje e ontem acompanharam um pouco as notícias, nós temos mais de 20 milhões de toneladas de trigo estocado na Ucrânia. A fome na África, a fome para a região do Afeganistão, para a região toda para cima, é muito grande. Muito grande. O egoísmo de seres humanos não permite o trigo chegar à mesa dos famintos. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para essa forma de que o mundo precisa de alimentos, mas é aterrorizante, irmãos. O Brasil tem 42 milhões de pessoas, não sabem o que vão comer amanhã. Irmãos, como nós cristãos, meditando na palavra de Deus, percebendo o que Deus fala através de Paulo ao povo de Roma, e de repente vemos a questão de justificar a fome. É impossível, irmãos, nós justificarmos a ausência de remédio para o nosso povo brasileiro. Karine e Flávio passam por isso. Às vezes não tem remédios que precisam ser receitados. É impossível justificar a ausência de remédios para pessoas. Pessoas de 80 e tantos anos, com a receita na mão, não tem como ter o seu remédio e não tem dinheiro para comprar.
Mas além de tudo isso, vão à farmácia e nem na farmácia não tem o remédio para comprar. Irmãos, meditemos juntos nesse momento. É possível justificar isso? É possível justificar alguém que não tenha comido? O apóstolo Paulo, ele coloca isso bem claro para nós no versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Irmãos, aqui tem a palavra predestinados. Isso não está incluso que Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas. E Deus escolheu algumas pessoas para terem comida. Deus escolheu algumas pessoas para ter remédios. Deus escolheu algumas pessoas para terem moradia. Para todos, Deus predestinou o viver. Deus não é o Deus da morte, Ele é o Deus da vida. Então, quando nós olhamos para esse lado do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, nós olhando para esse lado de que nós somos literalmente justificados por amarmos a Deus. E aí, irmãos, entra para nós uma forma muito difícil de entender o que representa ser justificado. Deixa-me fazer a pergunta para nós, irmãos. Eu estou fazendo essa pergunta para mim também. Tenho certeza que esse preparo dessa mensagem foi de profunda reflexão sobre a palavra justificado. Dá para entender o que é ser justificado? Em outras palavras, ser justificado é você estar livre de qualquer erro na sua vida. Se você é uma pessoa justificada, você é uma pessoa que todo o seu erro, todo o nosso problema, todo o meu, todo o seu problema, ele foi abolido. Ele foi abolido. E Paulo diz isso para os romanos. Nós fomos chamados para sermos justificados. Em outras palavras, Paulo alerta que o que nós vivemos fora do contexto dos privilégios de Deus, de andarmos com Jesus, sermos idênticos a Jesus, vivermos de acordo com a aparência de Jesus, nós somos justificados. E sabe, irmãos e irmãs, essa forma de justificação é o que nos dá o privilégio de deitarmos à noite na cama e termos uma consciência limpa e tranquila. Eu amo essa frase. No seminário em São Bento do Sul, em Mato Preto, a minha cama era debaixo da escada que subia para o outro andar. E lá era a cama. E tinha um pano todo roto já. Todo roto, bordado. Já provavelmente passou anos e anos e ele estava lá na escada. E dizia assim em alemão: uma consciência limpa e tranquila vale mais do que ouro e pedras preciosas. Eu traduzi isso em português. E essa frase gravou-se na minha memória. Então, irmãos, ser justificado é você poder deitar de noite e saber de que a tua consciência agiu de acordo naquele dia pela justificação de que Jesus morreu por você. Morreu por nós. Ele carregou o fardo do pecado sobre si. Essa é uma forma de a gente poder entender o que é ser justificado. Então, irmãos, para essa semana, meditando, pensando sobre a situação que nós vamos viver, como podemos entender justificados? Eu desejo que nós possamos sentir-nos à noite em deitar
em dizer: Senhor, a minha consciência está limpa e tranquila. Que nós não estejamos retendo a nossa mão, mas que nós devemos entender, quando a Ingrid falou sobre esse casal de médicos lá dos Andes, no Peru, irmãos, olhando para esse lado, pessoas que deixam todo o seu lado humano de bem-estar para ajudar o outro, eu tenho certeza que esse casal podia chegar à noite e dizer: obrigado, a nossa consciência trabalhou. E o apóstolo Paulo fala isso para a igreja de Roma: não se envolvam na vida da injustiça, se envolvam nesse amor de Deus, na sua altura, na sua largura e na sua profundeza. Mas um outro privilégio nosso, que eu gostaria de colocar para nós: viver a glorificação. O que é ser glorificado? Você já parou uma vez para pensar, irmãos? Eu tive que pensar muito esses dias. O que significa ser glorificado? Olhando para Jesus, que é exatamente esse privilégio que nós devemos estar olhando, caminhar de acordo com Ele é, nos identificar com Ele. Olhando para Jesus, Ele caminhou como nós caminhamos, se tornou homem como nós nos tornamos, Ele aprendeu a conviver com o ser humano pecador, Ele sentiu todo o peso do pecado sobre Ele, todo o peso, chegou a chorar. Nós ouvimos esses dias, quando o irmão Antônio trouxe que Jesus chorou. Jesus colocou como ser supremo, o ser divino, todo o seu sentimento humano: chorar. Chorar é o sentimento máximo que a pessoa pode ter, o choro. E o choro é uma linguagem internacional. O choro é uma linguagem internacional. E Jesus demonstra essa linguagem quando Ele chorou. Ele não chorou por Ele mesmo. Ele chorou quando Ele viu Jerusalém, aonde era para ser o centro da justiça, o centro da justificação, o centro de caminhar como filhos de Deus. Ele olhou para Jerusalém e chorou. E Jesus, Ele caminhou nessa caminhada. E aonde chega a glorificação de Jesus? Jesus caminha, Jesus é preso, Ele é açoitado, Ele é crucificado, Ele morre. E aí uma coisa bem interessante, da qual nós muitas vezes não pensamos em glorificação. Como percebemos que após a ressurreição de Jesus, Ele foi glorificado. Mas Ele ainda andou conosco, Ele andou ainda com os discípulos, Ele ainda assou o peixe, Ele mandou os discípulos pescar, Ele ainda fez milagres. A glorificação de Jesus, ela se demonstra bem claro, não tinha barreiras mais. Não havia necessidade de abrir a porta. Não havia mais necessidade de bater a porta. Jesus era glorificado de forma total. Ele tinha agora o domínio sobre tudo o que o mundo ainda é.
Jesus venceu essa barreira. E essa barreira que ele venceu demonstra que ele foi glorificado. Irmãos, é isto que vai acontecer conosco. Nós vencemos o nosso corpo, nós vencemos a nossa maneira de ser, nós vencemos a nossa maneira de agir a partir do momento que nós caminhamos com este privilégio de ser glorificados com Jesus. Jesus é glorificado e isso, irmãos, em outras palavras, quer dizer, ele desfruta com Jesus a glorificação. Irmãos, esperem lá. Jesus desfruta com Jesus a glorificação. Jesus se torna glorificado por Ele mesmo. Por Ele mesmo. Por Ele ter vencido a morte e por Ele ter vencido o pecado. E por Ele ter mostrado ao mundo que Ele é justificado e que Ele é glorificado. Irmãos, deixe-me fazer a pergunta para nós, como reflexão. Como nós vivemos hoje, aqui, cada um na sua vida, a sua luta, seu cansaço, a sua preocupação, o que é melhor? Estar na expectativa da esperança de ser glorificado ou viver a expectativa de você carregar o seu fardo? Talvez um outro vai pensar, o pastor está incentivando a morte. Não. Ao contrário. Que nós possamos ter a esperança de nós sabermos que viver com Cristo aqui nos espera uma glorificação. E essa glorificação, irmãos, é um privilégio. É um privilégio nós, como filhos de Deus, através de Jesus, de termos essa esperança, essa viva esperança, de vivermos uma glorificação eterna. E lembrando isso, irmãos, esse privilégio de viver uma glorificação eterna, ela não é por um pouco de tempo, ela é sempre. Ela é sempre. Então, é um privilégio de podermos viver a glorificação. E nesse viver a glorificação, irmãos, é viver a imagem perfeita de Jesus. Nós, atualmente, pela questão de filmes e questões de imagens, vocês já perceberam quantas imagens tem de Jesus nos filmes? Algumas imagens nos assustam, não é verdade? Porque não é aquele Jesus bonito, agradável, que você gostaria de ver. Esses dias atrás eu vi uma figura de um filme de Jesus. Eu me assustei, irmãos. Me assustei com a figura desse Jesus. E aí eu fiquei pensando para mim mesmo, mas não é esse Jesus que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver aquele Jesus perfeito, sem nenhuma ruga, cabelo perfeito, cabelo longo. E esse Jesus foi apresentado totalmente de forma adversa. Mas sabe, irmãos, olhando para esse lado, viver a imagem perfeita de Jesus não é viver a imaginação,
é viver a presença de Deus. Quando nós podemos entender a presença de Deus em nossa vida, nós vamos entender o que é viver a imagem de Jesus. Você tem como explicar amor? Muitas pessoas dizem, a partir do momento que aprenderam a amar, a vida se tornou uma grande dificuldade. Mas uma colega minha, professora, eu já citei há muito tempo esse exemplo. A filha dela, quando se apaixonava, ela arrumava toda a casa em questão de 2, 3 dias. Tudo o que tinha dentro dos armários ela tirava, arrumava, toda a roupa dobrava, pendurava, tudo, colocava no sol, lavava o que tinha que lavar, limpava a geladeira, passava cera no assoalho. E aí um dia a professora chegou na escola e disse, gente, eu fico feliz quando a minha filha se apaixona, porque ao menos para 1 mês a casa está limpa. Mas quando passa 1 mês e quando a paixão termina, é um Deus nos acuda. É como se ela estivesse morrendo toda hora. Para muitos, o amor representa essa mudança radical de fazer tudo novo. E para muitos outros, o amor representa um tremendo sofrimento. Explicar o amor é muito difícil. Porque viver o amor é viver a imagem de Jesus. E como você vive a imagem de Jesus? É uma pergunta, irmãos, que eu me fiz esta semana várias vezes. O que é viver a imagem de Jesus em você, em mim, em cada um? Como nós vamos refletir isso essa semana, passando o que nós vivemos? Eu quero repetir só o exemplo. A ausência de alimentação, a ausência de remédios, a ausência de saúde. Como nós vamos viver essa forma? Aonde podemos colocar Jesus na nossa vida em viver essa imagem perfeita? Eu quero colocar isso, irmãos, como reflexão. Como você, como eu, nós vamos viver essa semana a imagem perfeita de Jesus, como um privilégio de tê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E terminando, toda a criação geme por poder viver esta imagem perfeita. Toda a natureza geme para poder viver esta imagem perfeita. E nós sofremos com essa imagem. Que Deus possa estar nos abençoando com esses privilégios, chamados a conhecer, e conhecidos antes de todos. Ter a imagem de Cristo, viver como o primogênito Jesus, chamados para a justificação, viver a glorificação, desfrutar com Jesus a glorificação e, para terminar, viver a imagem perfeita de Jesus. Que a semana possamos viver com essa reflexão, irmãos. Que possamos nos encontrar semana que vem, que é a semana de Pentecostes. E sabemos que Pentecostes é exatamente o momento em que o Espírito Santo toma posse da igreja e leva o mundo, a igreja, adiante.
Que Deus possa nos abençoar. Curvamos nossas frontes. Pai Celestial, muito obrigado. Que nós podemos ter esses privilégios em saber que Tu és o nosso Deus. E um Deus que nos ama. Um Deus que nos justifica. E um Deus que nos perdoa. Assim, ó Pai, eu quero Te agradecer pela Tua palavra para nós hoje à noite e para essa semana. Queremos iniciar amanhã uma nova semana. Que possamos ser abençoados por Ti, guardados e protegidos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos,